Olá, senhoras e senhores, vamos aqui a mais uma videoaula em que nós vamos discutir o transporte de momento linear pelas ondas eletromagnéticas. Então, diferente do que acontece nas ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas elas são capazes de transportar momento linear para uma matéria. Em outras palavras, é possível você empurrar a matéria através da luz. Exatamente. Isso não acontece com ondas mecânicas, por exemplo. Então, a onda mecânica, como você sabe, ele faz a matéria oscilar, mas ela não sai do seu lugar, certo? Aqui nas ondas eletromagnéticas, a gente consegue transportar momento devido ao fato da onda do campo elétrico e magnético ele interagir com a matéria de uma forma diferente, certo? Então o que nós vamos fazer aqui é tentar discutir como é que isso é possível e encontrar uma expressão matemática para essa teoria. Bom, eu vou partir para um modelo simplificado, que é o mesmo que tem lá no módulo. Então eu vou seguir aquele mesmo modelinho que está no módulo, que diz o seguinte: você imagina uma carga elétrica positiva que tem liberdade para subir, descer e para se movimentar em geral, né? E ela é atingida por uma frente de onda eletromagnética. Então isso aqui representa uma onda eletromagnética em que eu tenho um campo elétrico na direção K, na direção Z, o campo magnético na direção X e a propagação, o vetor de Poynting, na direção Y, que é o vetor J chapéu. Aí o que acontece? Primeiramente, a carga elétrica ela é acelerada pelo campo elétrico. Vocês viram lá em Física 3 que uma carga elétrica submetida a um campo elétrico, ele sofre uma força elétrica que é dada pela carga vezes o campo, certo? Isso aqui é uma força elétrica. Então, se essa carga vai ser empurrada para cima através de uma força elétrica, ela vai ser, obviamente, acelerada, porque vocês sabem que força resultante é massa vezes aceleração. Então eu posso escrever a aceleração que essa carga sofre, dividindo a força pela massa. Força é carga vezes campo e a massa é m. E está dada aí a minha expressão. Através dessa aceleração eu posso, utilizando as leis da cinemática, calcular a velocidade final. Se a velocidade inicial é zero, então a velocidade final é igual à aceleração vezes o tempo. Então a aceleração está aqui, o tempo está aqui. E com essa expressão eu sei qual é a velocidade com que essa carga positiva ela vai adquirir depois que essa frente de onda passar por ela. Esse pulso de onda aqui, né? Imagine um pulso, porque se for uma onda constante, essa força ela vai perpetuar-se até existir, durante a passagem dessa onda eletromagnética. Mas estamos aqui considerando apenas um pulso, lembrando que é um modelo simplificado. Muito bem, se a carga ela passa a ter movimento, ela passa a ter uma velocidade, então ela passa a ter uma energia, né, uma energia cinética, que é meio de mv ao quadrado. Então eu vou substituir essa velocidade da fórmula da energia cinética pela expressão que eu encontrei aqui em cima. Então está aqui. Então a energia absorvida pela carga, né, se ela estava parada, ela não tinha energia nenhuma. Depois que passou o pulso de onda, ela passou a ter uma energia. Então, obviamente, quem transportou essa energia foi a onda eletromagnética e ela foi transportada para essa carga. Então, a energia absorvida pela carga é dada por essa expressão aqui. Muito bem, agora o que acontece com o campo magnético? Se vocês lembrarem lá de Física 3, vocês vão ver que um campo magnético ele não interage com a carga, só se a carga tiver movimento. Olha só. Então, no momento que o campo elétrico ele conseguiu acelerar essa carga, ela passa a ter velocidade e passa a interagir com o campo magnético. Então, se eu tenho uma velocidade para cima e o campo magnético é na direção x, então a força magnética será na direção y, porque essa força magnética é um produto vetorial da velocidade vezes o campo. Então, se vocês usarem a regra da mão direita aqui nesse produto vetorial, V vai ser o indicador, né? B vai ser o dedo do meio. Se você colocar nas direções que estão esses dois vetores, vocês vão ver que o polegar ele vai apontar na direção da força magnética, que é na direção Y. Então, veja que
a força magnética é que empurra a carga na direção que a onda está se propagando. Então, de fato, quem empurra a carga é o campo magnético. Mas para ele empurrar, a carga tem que ter movimento, que é dado pelo campo elétrico. Então, é um trabalho mútuo aí entre os dois campos. Muito bem. Essa força magnética ela vai ser dada pela carga vezes o produto vetorial entre V e B. Então, calculando como está em 90 graus entre si, o módulo dessa força magnética vai ser dada pela expressão da velocidade vezes o campo. Então, está aqui. Então, carga está aqui, né? E vezes o tempo. Na direção de J, né? Isso aqui está errado. Isso aqui é na direção de J. Beleza. Então, eu vou calcular... Uma vez que ele tem uma força empurrando na direção de J, isso aqui é J, né? Repetindo, está errado. Eu posso calcular a quantidade de momento linear que foi transferido para essa carga. Sendo que a força... gente, está tudo errado. Esse aqui é Y, que está na direção de J. Foi mal, isso aqui é Y, né? Então, a força é a variação do momento em relação ao tempo. Eu posso calcular esse momento invertendo essa expressão, né, botando o dt para o lado de cá, dá isso aqui, e integrando. Então, a variação de momento vai ser integral da força de F dt. A força está dada aqui, carga é constante, sai, campo é constante, sai, B é constante, sai, M é constante, sai, vira integral de t dt, que dá t ao quadrado sobre 2. Então, a mudança de momento linear na direção y, na direção de propagação, é dada por essa expressão. Depende dos dois campos, depende da carga e depende do tempo. Utilizando a relação de E igual a CB, eu encontro de fato que a variação de momento, né, a quantidade de momento linear que a carga recebe na direção da propagação da onda, ela vale 1 sobre C vezes esse termo aqui. Esse termo foi tirado aqui, viu, minha gente? Não é nenhuma mágica, não. A única diferença é que eu substituí o B por E através dessa relação. E observe uma coisa interessante. Esse termo é exatamente igual ao termo de energia cinética daqui. Então, no fim das contas, a quantidade de energia, o momento linear que foi transferido para a carga, ele é a energia absorvida pela carga dividido pela velocidade da luz. Então, essa expressão aqui me dá a quantidade de momento linear que uma carga recebe de uma onda eletromagnética. É possível ainda escrever essa transferência de momento utilizando a intensidade da onda eletromagnética. Então, imagine uma onda eletromagnética de intensidade I que incide perpendicularmente sobre uma superfície totalmente absorvente, que absorve toda a radiação, claro, né? Que tem uma área A. Então, eu fiz até um desenhozinho aqui, né? Então, aqui tem a área da superfície absorvente e eu tenho uma radiação que incide sobre toda essa área. E essa radiação tem uma área e tem uma intensidade I. Então, a energia absorvida vai ser a intensidade vezes a área, que isso vai dar a potência, né? E vezes o tempo, que aí vai dar a energia. Lembrando que potência é energia sobre tempo, né? Então, se eu multiplicar pelo tempo, eu vou ter aqui a energia absorvida pela placa. Então, vai ser a intensidade da onda vezes a área de incidência vezes o tempo que durou a incidência. Aplicando essa definição na expressão anterior, então, ΔP é a energia absorvida dividida pela velocidade da luz. A energia absorvida é dada por isso, e a ΔT, que está aqui, dividido por C. Eu sei que força é dP dt, então eu posso pegar esse ΔT e jogar para cá dividindo. Então a minha força, que é ΔP sobre ΔT, vai ser IA sobre C. Intensidade área sobre velocidade da luz. E a gente define a chamada pressão de radiação, certo? Se existe uma força que empurra, né, como a gente acabou de ver aqui, se existe uma força que empurra uma área A, se eu dividir essa força pela área, eu tenho a definição de pressão. Como é uma pressão dada por uma onda eletromagnética, a gente chama isso de pressão de radiação.
E aí vai ser força sobre área, a força é dada por isso, dividido pela área, eu acabo cancelando esse A. E a pressão de radiação, ou seja, a força com que a onda eletromagnética empurra a matéria, é dada pela intensidade da onda eletromagnética dividido por C. Veja uma coisa interessante, C é um número muito grande, né? É 3 vezes 10 oitava. Então a pressão de radiação, como isso aqui está inversamente proporcional a C, né? Como C está no denominador, então a pressão de radiação ela é muito pequena, porque C é muito grande. Então de fato você não é empurrado para trás quando alguém, sei lá, tira uma foto com flash. A luz do flash não empurra ninguém para trás, mas a luz do flash ela exerce uma pressão de radiação sobre você. Só que ela é muito pequena e você não sente, certo? Mas existe. Muito bem, essa expressão ela é válida para uma superfície totalmente absorvente, que absorve toda a luz. Se for uma superfície totalmente refletora, que a luz bate e volta sem ser absorvida, aí, bom, utilizando a analogia de uma bola de ping-pong batendo sobre a parede, a gente sabe que a bola de ping-pong ela modifica seu momento linear em 2 vezes. Se eu tenho um P indo, depois do choque, o P está voltando, se eu calcular o ΔP, vai dar 2 vezes o momento se eu calcular a força, né? A força que a parede exerce sobre a bola, vai dar 2 vezes o momento da partícula, o momento linear da bola. Então, quando eu tenho uma superfície totalmente refletora, a gente utiliza essa analogia e mostra que a quantidade de momento transportado vai ser 2 vezes a energia sobre C, e a pressão de radiação para uma superfície totalmente refletora é o dobro, é 2 vezes I sobre C, certo? Então, se a superfície é totalmente refletora, ela sofre uma pressão de radiação 2 vezes maior. Se a superfície absorve parte e reflete parte, aí ela vai ficar com a pressão de radiação intermediária, certo? Entre um e outro. A porcentagem que vai aplicar uma pressão de radiação dessa forma e uma porcentagem aplica uma pressão de radiação que tem esse formato, certo? Antes de mostrar os exemplos, eu queria mostrar para vocês o chamado radiômetro de Kruger, que é um dispositivo muito interessante que parece um catavento de luz. Olha só. Não sei se vocês já viram isso alguma vez, em algum laboratório, alguma amostra de ciência. Ele é um bulbo, imagine um bulbo de vidro com um vácuo dentro é vácuo, e tem essas plaquinhas aqui, tá vendo? Um lado é refletor, o outro lado é absorvente. E ela é presa sobre um eixo bem fininho para poder diminuir bastante o atrito. E aí você incide luz sobre essa superfície com um apontador laser, e essas placas elas giram, aí do jeito que está aqui, ó. Você joga a luz aqui batendo e a pressão de radiação consegue empurrar essas placas, e essas placas giram. Isso é chamado de radiômetro de Kruger. E detalhe, né, tem que ser feito experimento no escuro, porque se for debaixo do sol, ele não consegue, ele tem muita pressão de radiação, ele acaba não fazendo esse efeito aí. Tem que ser um local escuro para você conseguir ver ele girar bem, né? Muito legal isso aqui. Bom, vamos lá então para os exemplos. Uma pessoa está encalhada no espaço a uma distância de 20 metros da sua nave. Esta pessoa tem consigo um laser de 1 kW. Então imagine, a pessoa está a 20 metros da nave e tem um laser na sua mão, de 1 kW. Como esta pessoa poderia, utilizando o laser, chegar à nave? Considerando que a sua massa total, incluindo seu traje espacial e o laser, é de 95 kg. Quanto tempo levará para esta pessoa chegar à nave, considerando que esta pessoa aponte o feixe do laser no sentido oposto ao da nave? Muito bem. Então a pessoa vai ligar o laser e, por conservação de momento linear, o momento linear que o laser transporta vai ser igual ao momento linear que ele vai passar a adquirir, só que no sentido contrário. Então, vamos calcular o momento linear do laser, que vai ser igual ao momento linear da pessoa, né? Então, a F dp dt, calculando a variação do momento linear através da expressão que a gente conhece, né? O P é U sobre C, momento linear transportado pelo laser, é a energia absorvida sobre C. Então, du dt está aqui.
E dUdt, variação de energia no tempo, é a potência. Então a potência está dada no problema é 1 kW sobre C. Então a força que a pessoa vai sofrer, né, que vai ser contrária à direção de que ele joga o laser, é P sobre C. E aí eu vou colocar isso na equação horária, né? Δx, aquela que vocês conhecem, né? Posição é posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Como eu considero posição inicial 0 e velocidade inicial 0, então o deslocamento vai ser meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração é força sobre massa. A força está aqui, então a aceleração é P sobre mc vezes o tempo ao quadrado. E bom, para calcular o tempo é simples, né? Basta explicitar o tempo, joga tudo para o lado de cá, né? 2mc aqui Δx, dividido pela potência, e extrai a raiz quadrada. O x vale 20 metros, m é a massa que está dando no problema, c é a velocidade da luz, e p é a potência, que vale 1 kW. Então no final vai dar 9,4 horas que ele vai demorar para chegar. Então, como eu falei, o momento transportado pela luz é muito baixo, então ninguém sai por aí sendo empurrado por feixe de luz, certo? Apenas coisas muito leves ou então a intensidade muito grande de luz consegue surtir algum efeito considerável. Outro exemplo, considere um pequeno objeto com massa de 100 miligramas suspenso por uma fibra fina de 4 cm de comprimento. Então, um pêndulo, né? Inicialmente em repouso. Um laser pulsado dispara um pulso de 1000 megawatts de 200 nanosegundos de duração sobre esse objeto. Considerando que a radiação é completamente absorvida sem outros efeitos, determine o ângulo máximo de deflexão desse pêndulo. Então está aqui o desenho do pêndulo, como está lá no módulo. E nós vamos utilizar aqui o princípio de conservação da energia, certo? A energia do pulso, a energia que a onda eletromagnética, a energia que o pêndulo tem nessa parte mais baixa vai ser igual à energia que ele tem na parte mais alta. Aqui na parte mais baixa, a energia potencial é zero e a energia cinética é máxima. Então aqui eu vou ter a energia cinética desse ponto vai ser igual à energia potencial nesse ponto mais alto, porque nesse ponto a energia cinética é zero. Lembrando disso, né? Aqui a energia cinética é máxima e a energia potencial é zero, e aqui a energia cinética é zero e a energia potencial é máxima. Então nós vamos igualar essas duas energias aqui. Para calcular a energia cinética no momento da absorção, nós temos que a energia cinética é P ao quadrado sobre 2m, onde P é o momento linear, certo? Isso aqui é uma outra forma de escrever energia cinética. Se você substituir P por mv, você vai ver que dá exatamente meio de mv ao quadrado. Então, outra forma de escrever energia cinética é momento linear ao quadrado dividido por 2m. O momento linear que o pêndulo vai ter é o mesmo momento linear da onda eletromagnética, porque como ele é totalmente absorvido, então por conservação de momento linear, o momento antes é igual ao momento depois, então o pêndulo adquire esse mesmo momento linear da onda eletromagnética. Então é U ao quadrado sobre C vezes 1 sobre 2m, né? Substituir aqui. E aí, bom, calculando, esse U vale P sobre vezes ΔT, que aqui dá a energia absorvida, potência vezes tempo, certo? Que ele dá aqui a potência do pulso, e o tempo, que é 200 nanosegundos. Só fiz substituir, e igualei essa energia cinética à energia potencial, que é mgh daqui, onde h é a altura, essa altura h aqui que eu quero calcular, certo? Muito bem. Sendo h, eu posso escrever h em função do L, através dessa expressão aqui, certo? Através desse L. Então, substituindo esse h através dessa expressão, eu tenho isso aqui, esse aqui eu só fiz separar, né? mgl vezes 1 menos mgl cosseno de θ. E aí eu explicito o cosseno de θ para cá, e aí vai dar isso aqui.
Bom, aí eu quero calcular o teto, então tenho que calcular o arco cosseno desse termo aqui. Então eu vou substituir P por 1000 megawatts, ΔT por 200 nanosegundos, lembrando que mega é 10 a terceira, desculpa, 10 a sexta, 10 a terceira é quilo, né? Então esse aqui é 1000 vezes 10 a sexta watts, 200 nanosegundos é 200 vezes 10 a menos 9, é isso mesmo, 200 vezes 10 a menos 9, e 100 miligramas é 100 vezes 10 a menos 3 gramas, certo? Então tem que fazer essas convenções aqui. Isso aqui tem que estar em quilograma, né? Que é o MKS. Sistema MKS de unidade de medida utiliza o metro, o quilograma e o segundo como unidades básicas de medida. Então, substituindo tudo isso, aí vejam bem, para vocês calcularem, vocês vão encontrar um número, depois vocês têm que tirar o arco cosseno desse número, que é o ângulo cujo cosseno vai dar esse número que vocês encontraram aqui. E vocês vão encontrar 6,1 graus. Então é bem pouquinho, certo? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou muito clara, podem falar que a gente tenta explicar de novo, certo? Eu sei que as videoaulas ainda não estão do jeito que eu quero, porque eu estou começando agora a fazer essas coisas de videoaula e ainda estou me acostumando com essa ideia de ficar falando para uma tela de computador, né? Não é muito fácil não é a mesma coisa de dar uma aula não. Mas bom, eu espero melhorar com a ajuda de vocês, ok? Então fui e até a próxima.